A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, no dia 99 do nosso podcast, leremos os capítulos 10 e 11 do livro de Josué e também o Salmo 124. Livro de Josué, capítulo 10. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué tomara Ai e a voltara ao interdito, tratando Ai e o seu rei do modo como tratara Jericó e o seu rei. Soube também que os habitantes de Gabaon tinham feito as pazes com Israel e habitavam no meio dele. Ficou então com muito medo, pois Gabaon era uma cidade importante, uma dentre as cidades reais, maior ainda que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oã, rei de Hebron, a Farã, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: Vinde aqui ajudar-me. Vamos atacar Gabaon, que fez as pazes com Josué e os israelitas. Tendo se reunido os 5 reis amorreus, o de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmut, e o de Laquis, e o de Eglon, subiram com todas as suas tropas, acamparam junto a Gabaon e combateram contra ela. Então os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué, acampado em Gilgal: Não abandones os teus servos. Vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na montanha aliaram-se contra nós. E Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército e seus valentes guerreiros. O Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, pois eu os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué marchou toda a noite desde Gilgal e caiu de improviso sobre eles. O Senhor os desbaratou diante de Israel, que lhes infligiu um grande golpe em Gabaon e os perseguiu pelo caminho que sobe de Bet-Horon, golpeando-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam dos israelitas e desciam a encosta de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu grandes pedras em cima deles até Azeca. Foram mais numerosos os que morreram com as pedras de granizo do que os que caíram pela espada dos israelitas. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos israelitas. Na presença de Israel, ele exclamou: Sol, detém-te sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua parou,
até que o povo se vingasse dos seus inimigos. Acaso não é isso que está escrito no livro do justo? Parou, pois, o sol no meio do céu e não se apressou a descer pelo tempo de quase um dia. Nem antes nem depois houve dia como aquele, em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. E Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Os 5 reis, porém, conseguiram fugir e esconderam-se numa gruta em Maceda. Josué foi informado de que os 5 reis foram encontrados escondidos numa gruta em Maceda. Então ordenou: rolai grandes pedras na entrada da gruta e postai junto a ela homens para vigiá-los. Quanto a vós, não fiqueis parados. Persegui os vossos inimigos e atacai-os pela retaguarda. Não os deixeis voltar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os nas vossas mãos. Josué e os israelitas desferiram neles um grande golpe e os massacraram até o extermínio. Os sobreviventes refugiaram-se em suas cidades fortificadas. Então, todo o povo retornou em paz ao acampamento de Josué em Maceda, e ninguém mais se atreveu a abrir a boca contra os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da gruta, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Assim fizeram, trazendo-lhe da gruta os 5 reis, o de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando lhe trouxeram os reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos guerreiros que os acompanharam: aproximai-vos e colocai os pés sobre o pescoço destes reis. Eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o pescoço dos reis. Josué disse-lhes então: não tenhais medo, nem vos acovardeis. Sede fortes e corajosos, pois é assim que o Senhor tratará todos os inimigos os quais ireis guerrear. Depois Josué golpeou e matou os 5 reis, pendurando-os em 5 árvores, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué deu ordem para que os descessem das árvores. Feito isso, lançaram-no na gruta onde estiveram escondidos, e amontoaram na entrada da gruta grandes pedras, que lá estão até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maceda, passou o rei a fio de espada, votou ao interdito seus habitantes e todo ser vivo que nela se encontrava. Não deixou um sobrevivente sequer e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então de Maceda para Libna e combateu contra Libna. O Senhor também a entregou às mãos de Israel, que passou a fio de espada o rei e todo ser vivo que nela se encontrava. Não lhe deixou um sobrevivente sequer. Tratou o seu rei como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então de Libna para Laquis. Cercou-a e combateu contra ela. O Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou, passando a fio de espada todo ser vivo que nela se encontrava, exatamente como havia tratado Libna. Orã, rei de Gazer, subiu para socorrer Laquis, mas Josué o derrotou juntamente com seu povo, não lhe deixando um sobrevivente sequer. Josué, com todo Israel, passou então de Laquis para Eglon, cercou-a e combateu contra ela. Tomaram-na naquele mesmo dia e passaram-na a fio de espada, botando ao interdito todo o ser vivo que nela se encontrava, exatamente como havia tratado Laquis. Depois, Josué com todo Israel subiu de Eglon para Hebron e combateu contra ela. Tomaram-na e passaram-na a fio de espada, bem como a seu rei. Fizeram o mesmo a todas as cidades que dela dependiam e a todo ser vivo que nelas se encontrava. Não deixou um sobrevivente sequer, exatamente como havia tratado Eglon. Voltou-a ao interdito, juntamente com todo ser vivo que nela se encontrava. A seguir, Josué com todo Israel voltou para Dabir e combateu contra ela. Tomou-a bem como a seu rei e todas as cidades que dela dependiam. Passaram-nas a fio de espada e votaram ao interdito todo o ser vivo que nela se encontrava. Não deixou um sobrevivente sequer, do mesmo modo como tratara a Hebron, a Libna e a seus reis, assim tratou também a Dabir e a seu rei. Josué golpeou toda aquela terra,
a montanha, o deserto do sul, a planície e as encostas, juntamente com seus reis. Não deixou um sobrevivente sequer, botando ao interdito todo o ser vivo, conforme ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Josué golpeou-os desde Cádiz Barné até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gabaon. Josué tomou todos esses reis e suas terras de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué regressou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Capítulo 11. Jabim, rei de Azor, ouviu falar dessas coisas e enviou mensageiros a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semerom, ao rei de Aksaf, aos reis que estavam no norte, na montanha, no deserto ao sul de Genezaré, na planície e nos planaltos de Dor, do lado do mar. Enviou-os também aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus da montanha e aos heveus do sopé do Hermon, na terra de Maspa. Eles saíram com suas tropas, um povo tão numeroso quanto a areia na praia do mar, com muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se aliaram e acamparam juntos, perto das águas de Merom, para combater contra Israel. O Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, pois amanhã, nesta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Cortarás os tendões dos cavalos e queimarás os carros. Josué, com todos os guerreiros, veio contra eles junto às águas de Merom, caindo sobre eles de improviso. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os golpeou e perseguiu até Sidônia a Grande, até Masserefot, a ocidente, e até o vale em Maspa, a oriente. Golpeou-os a ponto de não lhes deixar um sobrevivente sequer. Josué tratou-os como o Senhor lhe dissera, cortou os tendões dos cavalos deles e queimou-lhes os carros. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e matou o rei à espada. Azor era antigamente a capital de todos esses reinos. Passaram a fio de espada a todo ser vivo, botando-os ao interdito, sem deixar um sobrevivente sequer, e incendiaram Azor. Josué tomou todas as cidades com os seus reis e os passou a fio de espada, botando-os ao interdito, conforme ordenara Moisés, o servo do Senhor. As cidades que ainda estão erguidas sobre suas colinas, Israel não as incendiou, somente Azor foi incendiada por Josué. Os israelitas saquearam os despojos dessas cidades juntos com o gado. Quanto aos seres humanos, passaram-nos todos a fio de espada, até aniquilá-los, sem deixar um sobrevivente sequer. As ordens que o Senhor dera a Moisés, seu servo, Moisés as deu a Josué, que as executou. Não deixou de cumprir uma só palavra de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi assim que Josué tomou toda esta região, a região montanhosa e todo o Negueb, toda a terra de Gozém, a Cefelá, a Arabá, a montanha de Israel e suas campinas, desde o Monte Calvo, que se ergue para o lado de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao sopé do Monte Hermon. Tomou também todos os seus reis, abateu-os e os matou. Durante muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, com exceção dos heveus que habitavam em Gabaon. Conquistaram todas elas por meio da guerra. De fato, o Senhor fez obstinar-se o coração deles para guerrearem contra Israel, pois queria que fossem votadas ao interdito sem piedade e destruídas por completo, conforme havia ordenado a Moisés. Nesse tempo, Josué foi eliminar os inaquitas da montanha, de Hebron, de Dabir, de Anabe, de toda a montanha de Judá e de toda a montanha de Israel. Josué votou-os ao interdito com as suas cidades. Nenhum dos inaquitas restou na terra dos israelitas. Apenas em Gaza, Gat e Azoto restaram alguns. Josué tomou toda essa terra, em total acordo com o que o Senhor falara a Moisés, e deu-a em herança aos israelitas, repartindo-a em lotes segundo as tribos, e a terra, livre das guerras, repousou. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse conosco, diga-o agora, Israel.
Se o Senhor não estivesse conosco, quando inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando contra nós se exasperou o seu furor. Então as águas nos teriam submergido, a torrente teria passado sobre nós teriam passado águas impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou a seus dentes como presa. Nossa alma escapou como o pássaro da armadilha dos caçadores. A armadilha se desarmou e nós ficamos livres. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e tenho a alegria de partilhar com você algo daquilo que escutamos da Sagrada Escritura no dia de hoje. Os textos dos capítulos 10 e 11 de Josué talvez possam ser sintetizados em 5 pontos. Primeiro, são capítulos de conquistas de várias cidades, e em todas essas conquistas se manifesta a vitória de Israel sobre as cidades do norte e do sul. Em segundo lugar, são capítulos de muitas guerras e mortes que atingem o povo e os reis destes povos. Em terceiro lugar, estes capítulos manifestam a força de Israel. A força de Israel está em que Deus combate em seu favor. Então nada destrói, nada tem mais força do que Deus. E Deus está com Israel, por isso sempre Israel vence. Em quarto lugar, poderíamos falar também da união dos adversários de Israel. Eles se unem, mas ninguém vence Israel, porque Israel está com Deus. Quando Deus está junto, ninguém vence. E por último, também os textos nos ajudam a entender a grande liderança de Josué mais uma vez. Josué conquista os povos, conquista as cidades, junto com o povo de Deus, junto com os lutadores, é claro, mas a liderança de Josué é inegável. É evidente que nós podemos compreender que esta conquista destas várias cidades provavelmente foi mais longa e difícil, mas os autores sagrados quiseram apresentar desta forma a grande autoridade de Josué. A partir destes capítulos, talvez alguém pergunte: mas meu Deus, quanta morte, quanta guerra, quanta destruição! Será que Deus quer estas coisas? Para nós, na nossa cultura, no nosso contexto, são situações difíceis. Talvez tudo pudesse ter sido diferente, mas no contexto de época, foi assim que aconteceu, ou foi assim que os fatos foram descritos para mostrar a grande força de Deus junto ao povo de Deus. Os textos nos ajudam a entender a força de um povo quando este povo é conduzido por Deus. Por outro lado, os textos nos ajudam a entender a importância da reunião. Josué e o povo sempre retornam a Gilgal, depois de cada uma das lutas, depois de cada uma das empreitadas. A força de um povo que é conquistado por Deus e a importância da reunião. Entre as tantas frases, capítulos, versículos que temos aí, uma afirmação maravilhosa talvez tenha que ser destacada. Quando Josué pede e Deus faz parar o sol e a lua em Gabaon e Aielon, vem a afirmação do texto: o Senhor obedeceu à voz de um ser humano
pois o Senhor lutava por Israel. Deus escuta a voz daquele que implora a Deus. Deus está atento à nossa voz. Também hoje, Deus nos escuta, Deus está ao nosso lado e com Ele seremos vencedores. Talvez tenhamos que rezar de verdade no dia de hoje com o Salmo: o Senhor está ao nosso lado. Se Deus está comigo, se Deus está conosco, se Deus combate a nosso favor, já somos vencedores. Que Deus nos abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!